Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à Noite da Esperança. Esse é um tempo especial que nós temos a oportunidade de lermos a Palavra de Deus, meditarmos e orarmos juntos. E nós chegamos no mês de dezembro, um mês muito significativo para nós, cristãos e cristãs, porque é no mês que nós celebramos o nascimento de Jesus, a encarnação do Filho de Deus. Este é tema central na teologia cristã, é central na nossa fé. É Deus se manifestando com poder, com graça, com poder de salvação, de restauração, de regeneração. É a manifestação de Deus revelando o seu coração, revelando quem é esse Deus e quanto esse Deus é grandioso e bondoso. Natal, Páscoa é sempre uma data muito significativa para nós. E nós devemos celebrá-la com toda alegria, com toda reflexão, meditação, porque é tempo sempre de renovação da graça de Deus. Esses momentos, essas datas no calendário litúrgico cristão, eles são importantes para reforçar a nossa fé, fortalecer a nossa esperança. E Natal é um momento, sem dúvida nenhuma, muito especial para a vida da igreja. Nesta noite, com o tema Por que Ele Vem, sem dúvida nenhuma baseado na liturgia cristã já antiga, de muitos anos, logo nos primeiros séculos, a igreja foi estabelecendo uma série de eventos educativos, eventos que tinham por objetivo fortalecer a nossa fé, entre eles a celebração do Natal e, antes do Natal, celebrando o advento, que significa Ele vem, a vinda de Cristo, a vinda do Messias, que já havia sido prometida no Antigo Testamento através dos profetas. Então, esse tempo de nós refletirmos sobre a vinda de Cristo Jesus, sobre a obra de Jesus, sobre a existência de Cristo entre nós como Filho do homem, como Filho de Deus, é um tempo de celebrarmos a luz, a salvação, o príncipe da paz, tantos nomes dados para significar, para expressar a grandiosidade de Deus revelada em Cristo Jesus. Então, quero convidar você para nós meditarmos nesse mês, oportunidade de celebrarmos, de festejarmos com muita alegria, com muito entusiasmo, a vinda de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus. Vamos então orar, vamos ler o texto e vamos meditar na palavra do Senhor, que é fonte de vida e de esperança. Oremos. Pai Santo, querido e amado, nós honramos e glorificamos, adoramos o Teu nome, reconhecemos que Tu és o nosso Deus. Reconhecemos que Tu és o Deus Criador de todas as coisas. Reconhecemos que é o Deus que mantém, sustenta todas as coisas. E reconhecemos que Tu és o Deus que se revela, mostrando a grandiosa salvação por meio de Cristo Jesus. Obrigado por esse tempo de meditação. Obrigado por esse tempo de leitura da palavra. Obrigado porque não estamos sós ou abandonados, mas o Teu Santo Espírito está conosco, nos instruindo, nos auxiliando, revelando-se a nós, abrindo nossa mente e coração. E ao revelar a Tua palavra, o Espírito Santo nos alimenta, nos fortalece, nos renova. E que assim seja, ó Deus, o Teu povo nesta hora, espalhada por essa grande cidade, e a gente sabe que esse vídeo vai chegar em muitos lugares, mas que a todos, ó Deus, que tiverem acesso a essa noite da esperança, sejam abençoados pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito. Nós nos reunimos também, ó Deus, para interceder, para orar, nos compadecermos com aqueles que sofrem, nos alegrarmos com aqueles que se alegram, porque nós temos muito que agradecer por aquilo que o Senhor tem feito. Então recebe a nossa adoração, recebe a nossa oração, recebe a nossa súplica, ó Deus, a nossa oração,
Nós oramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. O texto está lá no Evangelho de Marcos, o capítulo 2, verso 17, e eu vou ler junto com você e você pode acompanhar a leitura. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Por que ele veio? Por que ele vem? Por que Jesus vem até nós? Quero pensar junto com você uma situação. Qual a importância de um filho para nós? Às vezes a gente não sabe nem mensurar, né? Tão grandioso é o significado deste filho para um pai, para uma mãe. Esta é uma realidade tão profunda e intensa na nossa existência. E às vezes a gente tenta dar uma resposta assim, simples, né? Mas que abrange, de certa forma, esta grandiosidade, este sentimento tão imenso que nós temos no coração, né? Quando alguém pergunta, então, qual a importância de um filho para os seus pais, eu reconheço que às vezes a gente assim, significa tudo, ele é tudo para nós. É uma resposta simples, mas que abrange a sua grandiosidade, né? Um filho é algo especial a todos os seres humanos. Ainda que certas vezes e em alguns momentos, e aí na história da humanidade, a gente vê alguns pais que sofrem algum tipo de distorção e não dão o valor necessário, não dão o valor reconhecido aos seus filhos e filhas. Nós temos isso e é muito triste quando a gente se depara com isso. Mas para nós cristãos, o filho é a herança do Senhor. E nós aprendemos essa tradição, nós aprendemos esta verdade, este conceito fundamental, esse princípio com o povo judeu. Porque nós percebemos entre os judeus também a nossa religião, a nossa fé, o cristianismo é sim uma religião de matriz judaica cristã. E a gente tem lá, inclusive, salmos que falam sobre o valor da família, sobre o valor dos filhos. E para nós, então, filho é, sim, sem dúvida nenhuma, algo muito especial e nós reconhecemos como presente de Deus, como herança do Senhor, como fruto do nosso ventre, como algo muito especial. Se assim nós, humanos, pensamos e agimos em relação aos nossos filhos, e Deus? Qual que é o sentimento de Deus? Qual que é a percepção de Deus em relação ao seu filho? Se a gente tem dificuldade de mensurar a nossa relação e a nossa importância com os nossos filhos e os nossos filhos para nós, se nós temos dificuldade de mensurar e de dizer, a gente já define logo de uma vez, é tudo para mim, esse meu filho é tudo para mim, este é o sentimento que nós temos. E para Deus? Será que a gente consegue equalizar a relação de Deus Pai com Deus o Filho? Deus Pai, o que pensa do seu Filho? E aí nós temos uma dica, porque Mateus capítulo 3, verso 17, diz assim, dos céus, quando Jesus está sendo batizado: este é o meu Filho em que me comprazo, em que tenho muito prazer, tenho muita honra. É uma expressão, mas a gente sabe que é muito mais do que isso. A relação de Deus Pai, Deus Filho, de Deus com o seu Filho Jesus Cristo, a gente sabe que é tão profunda e tão grandiosa que Jesus vai dizer aos seus discípulos: eu e o Pai somos um. Tal é a ligação, tal é a relação que eles vivem. E assim nós compreendemos a relação da Trindade divina, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É uma relação tão
grandiosa, e às vezes as nossas palavras, os nossos conceitos são pequenos para definir tal realidade, né, tal unidade, né, essa relação de Deus com o seu Filho, que a gente tenta compreender, a gente tenta explicar, mas a gente sabe que existe um amor grandioso, tremendo de Deus para com o Pai. Será que o amor de Deus é maior por seu Filho do que o amor que nós sentimos pelos nossos filhos? Sem dúvida nenhuma. Aquilo que nós conhecemos do amor, aquilo que nós desfrutamos do amor, aquilo que nós praticamos do amor, tem origem em Deus, o nosso Criador. Mas Deus então envia o seu Filho até nós, Isso tudo para refletirmos sobre o tamanho, a importância da vinda de Jesus. Para a gente compreender a dinâmica, essa realidade. Deus ama o Filho, Deus ama o seu Filho, o seu único Filho, de maneira grandiosa, e mesmo assim Deus o envia até nós. Deus nos envia o seu Filho. Então isso também nos ensina a equalizar e a perceber a nossa importância para Deus. Então Deus não mandou qualquer um. Deus não enviou qualquer um. Deus enviou o seu herdeiro. Deus enviou o seu príncipe até nós. Então, a vinda do Filho de Deus não é qualquer coisa na história da humanidade. A vinda de Jesus é algo grandioso na obra de Deus. Ele poderia ter mandado qualquer mensageiro, ele poderia ter mandado anjos como ele mandou, e que também tem a sua significância, a sua grandiosidade. Mas ele veio para estar conosco. Ele enviou o seu Filho para estar conosco. Isso para que a gente compreenda a grandiosidade da obra de Deus por meio de Cristo Jesus. Agora a gente tem outras questões também. Por que que o Senhor nos enviou Jesus Cristo? Vamos pensar um pouquinho mais sobre essa questão. E aí eu quero trazer a nossa reflexão, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, texto bastante conhecido de todos nós, gravados em nossa mente e coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele veio, mas porque Jesus veio por amor. Esta é a grande razão. Deus veio por amor, amor gratuito. Sabe por que eu quero refletir isso com vocês? Porque geralmente nós deduzimos, e parece ser essa a lei que rege o mundo, que conduz a vida de todos e todas. As pessoas fazem as coisas sempre com segundas intenções. Nós vivemos no mundo hoje e parece que essa é a lei que rege os nossos corações enquanto seres humanos, e a gente acaba transferindo isso também de certa forma para Deus. Fazemos algo pensando sempre naquilo que eu vou ganhar com aquilo que eu estou fazendo, ou seja, faço algo sempre pensando na segunda intenção, e essa segunda intenção é sempre egoísta no sentido de me favorecer. O que eu ganho com isso? Essa é a mentalidade que conduz muitas vezes os nossos atos. Eu diria, sempre somos fortemente influenciados a viver, pensar e agir desta forma. Vou fazer isso, mas o que eu ganho com isso? Quais as vantagens que eu vou levar em relação a isso?
E parece que a gente trata Deus na mesma medida, a gente se relaciona com Deus na mesma medida. Vou fazer algumas coisas porque Deus vai me abençoar. E isso em primeira mão assim é muito equivocado, não é pouco, não, é muito. Porque Deus faz o que faz por nós, não porque nós merecemos, nós não merecemos. Ele faz por amor, Ele faz por graça. É simples, pergunta para um pai e para uma mãe, por que você ama o seu filho? E é simples responder, porque às vezes aquela criança é pequena, não fez absolutamente nada. Na verdade, uma criança, um bebê, ele dá um trabalho tremendo para os pais, né? Você tem que ter um empenho total para cuidar daquele bebê, porque ele depende plenamente dos pais. Comer, tomar banho, etc, etc. É um trabalho assim, muito grande. Mas aquele ser que está ali, que te dá um trabalho tremendo para nascer, para vir ao mundo, para crescer e tal, você o ama de maneira especial, de maneira tão grandiosa, mesmo que ele não te dê nada em troca, ele simplesmente te dê muito trabalho. Deus nos ama e o amor de Deus não tem segunda intenção. Não na perspectiva que nós pensamos. A segunda intenção de Deus, Ele nos ama e com este amor Ele quer nos salvar. Esta é a segunda intenção. E com este amor Ele quer nos salvar e nos levar para a morada eterna, para uma vida sem fim com Ele, na sua morada, na sua residência. A segunda intenção, se nós podemos dizer que Deus tem segunda intenção, a segunda intenção é nos dar vida eterna. Nós vivemos então neste mundo, nós vivemos às vezes esta situação de que nós agimos e pensamos na segunda intenção, transferimos isso para Deus e achamos que Deus age da mesma forma e vivemos, então a gente fica querendo viver uma vida correta, porque se eu não viver de maneira correta, se eu não obedecer a Deus, eu não vou alcançar aquilo que eu desejo, Deus não vai te abençoar. Está errado. Devemos viver a vida consagrada, envolvida, engajada, compromissada com a missão, com a igreja, como expressão de gratidão a este amor que é imensurável e grandioso. Ele veio por amor. Ele veio para salvar. E a salvação de Deus, ainda que a gente pense assim, a gente pensa na salvação enquanto vida eterna, a gente pensa na salvação relacionada à morte, mas a salvação de Deus, ela é plena em todos os sentidos, em todas as esferas da vida. Ele veio por amor, ele veio não com segundas intenções, esperando algo em troca de nós, porque o que nós podemos dar em troca para Deus? O que nós podemos fazer para Deus? Para retribuir este amor grandioso? Nada. E ele veio para salvar, e a salvação dele é plena em todos os sentidos. Não tenha dúvida que está relacionado à vitória, mas na verdade a vitória dele sobre a morte é assim, é o ponto alto, máximo, grandioso, porque tudo aquilo que ele pode fazer, nos salvar na vida do dia a dia, ele nos salva, e nem a morte, que seria o pior ou o maior inimigo, que seria invencível, nem a morte consegue segurar a salvação de Deus. Nem a morte consegue derrotar a salvação, nem a morte consegue enfrentar a salvação de Deus. Mas a salvação de Deus está relacionada a todas as esferas da vida.
todos os sentidos da morte, do pecado, da vida sem sentido, da destruição sentimental, da depressão, das falências econômicas, das falências emocionais ou falências nas relações que nós temos, relação familiar, relação de amizade, ou seja, tudo aquilo que gera morte na nossa vida, Deus tem o poder e em Cristo Jesus Ele trouxe salvação. Então, quando a gente lê sobre a salvação no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ela está relacionada à questão da morte, sim, mas de todas as outras situações que as pessoas carecem, precisam de socorro. Ele veio para nos socorrer, Ele veio para nos salvar daquela situação complicada em que estamos vivendo. Salvação no sentido de restaurar a vida, restaurar o casamento, restaurar a amizade, restaurar os relacionamentos, restaurar a vida financeira, restaurar a vida social, restaurar a saúde, restaurar tudo. Ele tem o poder de restaurar todas as coisas. Ele tem o poder de salvar todas as coisas. E nem a morte tem o poder de destruir ou de parar o poder de salvação. É por isso que Paulo, num determinado momento, diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, os teus agrilhões, as tuas algemas? Onde está, ó morte, o teu poder? Jesus venceu a morte na cruz, quando ele morreu e ressuscitou. Então a vinda de Jesus, ela é muito significativa, ela é muito profunda, ela é ampla, ela é plena, ela é grandiosa, porque ela traz vários aspectos fundamentais para a nossa existência, para a nossa fé. E às vezes a gente resume, a gente acha que Jesus só veio para morrer. Isso é um erro gravíssimo que nós cometemos. Nós perdemos o aspecto, e nós perdemos a característica, e nós perdemos o aspecto da missão de Jesus Cristo. Nós perdemos, sim, algo maravilhoso que os discípulos perceberam e as pessoas do tempo de Jesus perceberam, e o chamavam de mestre. Ele veio para ensinar. Ensinar o quê? A vinda de Jesus é plena. Ele nos oferece muitas coisas, ele nos oferece muitas possibilidades, é grandiosa. Às vezes nós limitamos então essa ação de Jesus Cristo, essa vinda de Jesus Cristo ao socorro, à salvação da morte apenas, mas Jesus tem muito mais a nos oferecer, e é o próprio Jesus que diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E nós podemos traduzir essa palavra abundância sem medo de errar para vida plena. Salvando a nossa vida, Ele nos dá a possibilidade de uma nova vida, da vida bem-aventurada que Ele apresenta no Mateus, registra essa vida bem-aventurada. Jesus é exemplo de vida, e isso fica muito marcado na sua história, porque Ele veio e viveu como um ser humano, e enfrentou todas as limitações, todas as lutas, todas as adversidades humanas. E eu gosto muito de lembrar isso. Ele não usou o seu poder divino para favorecer a si mesmo. Sempre quando Ele usava o poder divino como Filho de Deus, Ele usava para abençoar as pessoas. Nem naquele momento da tentação, registrado por Mateus 4, Ele usa o poder para fazer pão para alimentar, depois de 40 dias no deserto. Jesus é o mestre
Mestre do quê? De uma vida abençoada, de uma vida abundante, de uma vida compromissada com o reino, de uma vida envolvida com Deus, de uma vida envolvida com as coisas do reino. Jesus veio para ensinar, para anunciar. Essa sabedoria não é uma sabedoria sobre-humana, super-homem, super-mulher, super-girl. Porque do jeito que ele viveu como ser humano, todos nós podemos viver. E devemos viver. A encarnação do Filho de Deus, a vinda de Jesus, o nascimento dele como uma criança, um bebê, tem sim um grande ensino para nós. Mostrar que nós podemos viver como seres humanos e glorificar e adorar o nome de Deus. Podemos amar como seres humanos, porque Jesus, como ser humano, amou. Ele nos trouxe a possibilidade de viver um ser humano segundo o coração do Pai. Este é o exemplo de Jesus, este é o ensino de Jesus. E Jesus ensinou isso falando, dando exemplo, realizando, vivendo. Tudo que Jesus fazia, a vida de Jesus como um todo, não apenas a morte, eu digo apenas não porque não é uma coisa pequena, é uma coisa grandiosa, mas nós olhamos só para a morte, às vezes nós olhamos só para o milagre. Olhe para Jesus de maneira plena, olhe para todos os seus atos, porque todos os seus atos, toda a vida de Jesus tem significância, tem conhecimento, tem sabedoria, tem vontade de Deus, tem luz para a nossa vida. Ele é exemplo de uma vida humana abundante, abençoada, engajada, ungida por Deus. Jesus é sim o mestre dos mestres. Jesus é sim aquele que contempla e traz a sabedoria divina, aquilo que fala, ensina e vive daquela forma. Quando ele falava sobre o dinheiro, ele não estava com o coração no dinheiro. Quando ele falava do ódio, ele não estava com o coração no ódio, mas ele praticava o amor, ainda que estava sendo atacado, ainda que estava sendo ofendido. Jesus não ofendeu, mas acolheu a todos e todas com amor salvador. Por que ele veio? Veio por amor. Porque ele veio porque nós precisamos de salvação. Porque ele veio para mostrar que a nossa vida tem valor e que nós podemos viver como ele viveu, de maneira plena e abundante no Senhor. Esse mês é mês de celebração do advento, a vinda de Jesus. É mês de celebração do nascimento de Jesus. É mês de celebração da maior obra grandiosa, universal, cósmica de Deus em favor de nós. Diferente de tudo aquilo que o ser humano poderia imaginar. Jesus vem e se revela como uma criança. Jesus vem e revela a face e o coração de Deus. Jesus vem e revela que o ser humano é amado por Deus e foi criado para viver uma vida abençoada, mas o pecado atrapalhou e ele veio para salvar e nos dar a segunda chance. Lembre-se nesse Natal de celebrar este amor grandioso, salvador, este exemplo maior de amor, de vida consagrada, de vida abençoada, de vida abundante em Cristo Jesus. Amém e amém. Nós vamos orar agora. E assim como nós carecemos de salvação para tantas situações da vida, assim como nós carecemos e precisamos de Jesus Cristo, de Deus,
em todas as esferas da nossa existência. Nós aprendemos também que devemos orar, clamar, buscar a face do Senhor. E Ele vai estar sempre nos acolhendo, abençoando, ouvindo o nosso clamor, a nossa oração. Vamos orar. Pai Santo, querido, amado, nós adoramos o Teu nome na beleza da santidade revelada em Cristo Jesus. Obrigado porque mais uma vez nós temos a oportunidade de celebrar o advento, a vinda de Jesus Cristo, essa obra maravilhosa. O Teu Filho vem até nós. É muito significativo para nós, ó Deus, o Senhor está entre nós, o Senhor está conosco, o Senhor está em nossos corações. Que coisa maravilhosa! Recebe a nossa gratidão, nosso louvor e adoração, ó Pai, por esta bênção maravilhosa. E por saber que o Senhor está conosco, nós temos a liberdade, nós temos o acolhimento necessário para abrir o nosso coração diante de Ti e clamar, ó Deus, e dizer de tantas lutas, de tantas situações que nós enfrentamos e que nos enfraquece, às vezes nos impede de viver uma vida consagrada, traz dor, traz sofrimento. O Senhor foi honesto conosco, dizendo que o mundo nós teremos aflições, nós teremos lutas, nós teremos provações. O Senhor foi honesto, o Senhor nos avisou, e o Senhor foi honesto e foi maravilhoso ao dizer também que estaria conosco, e nós cremos na Tua presença, Pai. Cremos que o Senhor está conosco em todos os momentos da vida, cada segundo da nossa existência, cada momento, seja ele qual for, aonde nós estivermos. Então olha para os Teus filhos e filhas, ó Deus, e manifesta, ó Deus, de tal forma para que cada um deles possa perceber a Tua presença, o Teu cuidado, o Teu amor. A sombra das Tuas asas, ó Pai, que diante daquele sol do deserto escaldante, terrível, queimando a nossa pele, trazendo sede, trazendo pavor, trazendo insegurança, nós possamos olhar e perceber a sombra das Tuas asas, nos protegendo do sol, nos protegendo do perigo, trazendo alívio e refrigério para a nossa alma, para a nossa vida, para o nosso corpo. Abençoe os Teus filhos que se colocam diante de Ti nesta hora. Ó Pai, porque nós clamamos a Ti e cremos no Teu poder, na Tua presença, no Teu amor. Nós oramos em Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bom estar com vocês, grande abraço, Deus abençoe. Esse mês nós teremos várias celebrações, aproveite a oportunidade, venha até a igreja na celebração de domingo, teremos algumas festas e algumas celebrações, e é tempo de, sem dúvida nenhuma, juntos louvarmos e adorarmos o nosso Deus. Deus abençoe, um abraço.